Oi, gente, houve um probleminha na conexão lá em Maringá. A gente testou antes, mas enfim, internet é internet, né? Então, nós vamos hoje, na nossa Superando Desafios, hashtag o bate-papo de cara limpa, a gente vai falar com o Dorvalino Aguiar. Ele é cirurgião geral e ele é clínico geral hoje, né? Ele está atuando como clínico. Tem 71 anos, gente, e está na ativa. E uma coisa a se questionar, dá certo na área de saúde e o resto do Brasil não dá. Na opinião dele, é gestão, mas a gente vai conhecer todo o passo a passo. Olá, eu estava... Boa noite, como vai? Quanto tempo, não é? Pois é, Mônica, boa noite. Tudo bem, Gente, graças a Deus, felizmente. E aí? Que você- eu queria saber que antes de você ser médico, você é ser humano. E logo no começo dessa pandemia, você ficou receoso, talvez pela idade, pelo desconhecimento ainda do que seria esse vírus, a própria classe médica, a própria classe científica, estava todo mundo muito perdido. Como é que ficou você emocionalmente? Mônica, eu sou bem tranquilo, sabe? Inclusive, eu fui, como eu já estou aposentado, eu só faço clínica médica agora, dois dias lá na Unimed. Eu fui trabalhar normalmente, porque lá tá bem isolado, né? Na entrada dos pacientes já é feita uma triagem e eu estava atendendo no setor de menos perigo, né? Os não Hum. respiratórios que eles falavam. Mas aí a família começou a me pressionar e tal, e eu acabei me afastando por 2 meses, né? Ah, Mas tá. Aí ficou fazendo atendimento online, como foi isso? online, aí online, esses 2 meses, né? Você Aí é cirurgião já geral e agora atua como na clínica médica, não é isso? Eu aposentei, eu já tinha largado de cirurgia já há 12 anos, né? Ah, Porque eu assumi a direção do hospital universitário aqui, e aí era muita atividade, não dava tempo de estar fazendo cirurgia, revendo os pacientes operados. Aí eu comecei a fazer só mesmo clínica médica, né? E a administração do hospital. Aí depois eu aposentei lá também, agora só estou nesses dois dias aí de clínica médica só, para não enferrujar de tudo, né? enferruja nada, conhecimento não enferruja nunca. Não Pois é? é. E até ensina os que estão chegando, com certeza. Ah, Fátima, feliz dia do amigo também. Como é que foram os casos aí? Houve casos maiores, mas aumentou o número de casos do dia que eu conversei para cá, ou não? Está tudo sob controle? aumentou. Você sabe o que acontece? Como disseram lá no início, essa doença, ela é esse vírus, ele gosta mais do frio, né? Aliás, Hum. ele não gosta ele não gosta do calor. Então, o frio e agora é a época do frio aqui no sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são as regiões mais frias do país agora, né? Então, ele aumentou um pouco por causa do pessoal que abusou, né? Foi dado uma liberdade aí meia, né? Aí o pessoal estava tão ansioso por essa, por essa liberdade que exagerou, né? Isso contribuiu. E mais o frio aqui. Inclusive, a semana passada eu perdi um grande amigo, um colega. Foi o único médico até agora que faleceu, mas ele. Só que tinha muita comorbidade também, né? Sim. Aqui a Rafa está perguntando o seguinte: Dorvalina, o que o senhor acha sobre o lockdown? Acha uma iniciativa correta? Gente, vocês, antes dele responder, eu vou dizer, antes dele responder, vocês podem perguntar o que vocês desejarem, as curiosidades que vocês quiserem saber, inclusive da doença, da pandemia. O que ele souber, logicamente, ele vai passar para a gente. E esse coraçãozinho mágico aí é para vocês clicarem bastante, porque dá uma amplitude cada vez maior na live, tá certo? Bom, a pessoa aqui está perguntando o que é que achou do lockdown e se achou iniciativa ou achou a iniciativa correta. Olha, eu particularmente sou contra. Porque o que acontece? Depende da consciência de cada um. Você vê que você faz um lockdown na cidade, o pessoal vai aqui mesmo, tem muita chácara, muito sítio na periferia, e eles vão para lá, né? Beira de rio, aqui é divisa com o estado de São Paulo, tem o Rio Paranapanema, tem o próprio Rio Paraná aqui do outro lado.
e eles vão lá para a beirada e vão fazer as festas do mesmo jeito. Então, eu acho que vai da consciência de cada um, tem que orientar, orientar muito. Mas você acha que o lockdown, ele realmente impediria, como foi um argumento forte usado da propagação do vírus, ou não? Isso não tem nada a ver. Não, eu acho que não por isso, né? Porque a pessoa não fica, fecha, interdita tudo na cidade e eles vão para a periferia e aí acaba abusando do mesmo jeito, né? Então, o que que é? É a higiene das mãos mesmo, é máscara e cada um se conscientizar, nós mesmos nos policiarmos, cada um tentar falar com o amigo do lado, ó, você esqueceu de usar máscara e tal. Eu acho que é a única maneira, não tem outro jeito, né? É complicado mesmo, mas Mas o comércio aí já voltou, as coisas já voltaram, com esse número de casos um pouco maior, mas mesmo assim está sob controle, né? tá sob. Não, aqui em Maringá até que está bem. Aumentou em relação ao que vinha antes, mas nós estamos bem. Nós não. Maringá tá até bonito na fotografia, como disse, né? Curitiba, e é grande Curitiba lá, é que a coisa degringolou de vez mesmo, né? Mas é por causa disso, porque o pessoal avançou, foi para os bares, e não respeitam mesmo. Mas aqui até que está bem controlado. O prefeito. Aí está com os bares estão funcionando, o comércio voltou a funcionar ou não? Não, funciona, por exemplo, o comércio das 10 às 16, né? E os bares à noite não estão funcionando. Os restaurantes funcionam, mas só para também restringindo o horário e muito fiscalizado. Eu mesmo fui numa churrascaria semana passada, chega lá, tem que colocar luva para servir o alimento, tá bem, e limitado o número de pessoas, né? Ninguém senta de frente na mesa, é só um do lado do outro e distante, então tá bem controlado. Por isso que em Maringá até que a gente não tem muito medo por isso, porque está bem controlado mesmo. Mas mesmo bem controlado, existem os exageros, não tem jeito. A Fátima tem duas perguntas aqui para você. A Fátima está dizendo que acha que as lotéricas e o transporte público contribuíram muito para o aumento dos casos de Covid, porque ambos aglomeraram desde o início até agora. Aí está perguntando se você concorda com isso. Olha, eu tanto concordo que eu tenho um caso, um cunhado meu está internado na UTI, entubado, e lá em Curitiba, e a gente imagina que foi pego em circular, transporte público, né? Porque ninguém da família teve nada. Aliás, agora o filho dele apareceu, mas tá assintomático, né? Tá positivo, mas é isso mesmo. Eu acho que o transporte público foi o pior. Esse é complicado. E ainda é, né? Agora, só que Maringá não tinha. Os transportes foram suspensos, né? Em relação a outros municípios. Foram suspensos. Agora E voltou. continuam ainda suspensos ou não? Não, agora liberaram, mas da mesma forma, de uma forma vigiada, bem controlada, né? A preocupação é assim, eu penso, você restringir o horário do comércio, o povo vai querer, os mesmos que iriam se fosse 10, 12 horas, vão querer ir nas 6 horas e aí vai dar aglomeração, né? Da mesma forma, os ônibus, né? Teria que aumentar a frota de ônibus. Eles não aumentam porque diz que dá prejuízo, são poucos passageiros, né? Mas passageiro não quer, ninguém quer ficar para trás, quer ficar a pé. Então, acaba dando aglomeração do mesmo jeito. A outra pergunta foi da Rafa aqui, dizendo a vacina criada em Oxford será comercializada a partir de quando? Se você tem noção, né? E existe mais testes para a vacina hoje? Aguiar, bem-vindo, Rogéria. Olha, existe, a gente está vendo aí, né, aquele da Inglaterra, lá de Oxford, só da China tem mais duas aqui que estão sendo testadas, né? Existe sim, eu acredito que vão aparecer outros, mas parece que da Alemanha também estão tentando. Aqui no Brasil, por enquanto, o que está chegando para teste são os dois da China. Tinha um e agora hoje está chegando o outro, né? Olha, a China é tão boa assim na área da ciência? Olha, não, pelo menos que eu tenha conhecimento, não.
Pois é, e aí, de repente, chega aqui, vamos supor, uma vacina da China. Eu tenho É. receio. Você, como médico, teria? Olha, eu não. Inclusive, quando eu era estudante aí no Rio de Janeiro, quando saiu a primeira vacina da gripe, eu fui voluntário. Testei e foi muito bom. Hoje, da China, eu não testaria, não, porque é tanta conversa que sai por aí, a gente não sabe se é verdade ou não. Pra você ter uma ideia, eu atendi uma senhora de 92 anos, atendi online, né? E bem lúcida, e aí eu falei para ela que ela teria que se dirigir a um especialista e tal. Ela falou, eu não saio, porque isso aí, ó, essa doença dos chineses aí, eu tenho medo. Ele falou, e o senhor sabe que aquele chinês que denunciou lá e 3 dias depois apareceu morto, aquilo lá foram eles que mataram. Olha, a senhorinha de 92 anos falando isso. Pois é. Então, É complicado a é, gente acreditar, não é? Assim, eu, como cidadã, eu não acredito muito na vacina da China. Pode ser até que seja o suprassumo do máximo, mas eu toma- não, de tomara que cara eu não confio. Tomara que eles se sintam culpados da situação e consigam reverter esse quadro aí com uma vacina boa. Mas eu não vou ser cobaia, não. Bom, Rafa está dizendo aqui, a vacina passa por várias etapas antes de chegar ao teste nos humanos. Se está testado nos humanos, foi porque deu ótimo resultado nas outras duas etapas, independente de ser da China ou não. Certo. Nós É uma verdade. respeito a sua opinião, mas eu teria divergências em É, relação à vacina da China. Eu não tomaria assim tão de pronto. é. E ele é médico, ele está também dizendo a mesma coisa. Ele não seria um voluntário. Não, com certeza não. Não seria. Pois é. Enfim. Como é que está a situação de leitos aí em Maringá? Tá tudo, tem leitos Não, ainda tem. suficientes? Tem leite suficiente. Até hoje eu peguei uns dados aqui, né? Nós estamos aqui ainda com a nossa ocupação de UTI adulto ainda tem 30% dos leitos disponíveis, né? E de criança tá bem mais. Criança nós temos, só tem 39% ocupado até agora, né? Então, As crianças, realmente, os casos são bem menores ou já chegou a ter casos bem graves aí menor. de criança? Não, bem menor. Não, teve casos graves sim, mas em números é bem menor. Qual é a explicação para a criança ter o caso, ter o vírus? Porque, assim, diz que não seria um grupo para ter em linhas gerais, né? Dizem que a maioria das crianças são portadoras, transmitem e ficam assintomáticos. Não existe nada para justificar isso aí, né? Porque tudo é igual essa história da hidroxicloroquina aí. Agora já estão dizendo que não serve mais, só que os próprios profissionais que já tiveram tomaram, né? Porque mal não faz. Eu tenho um irmão que ele é topógrafo lá no Mato Grosso e ele foi para lá há muitos anos, abriu cidades lá e pegava muita malária. E até hoje eles compram isso nas farmácias sem receita, sem nada, dão para os funcionários e não sente nada. O que não pode é fazer superdosagem, né? Dosagem alta, às vezes no desespero de achar que vai ser melhor. Aí é que não, mas ele me falou, olha, eu faço isso há mais de 30 anos, nunca tive um empregado, ele mesmo teve malária 3 vezes, né? Curou com essa hidroxicloroquina aí, nunca teve taquicardia, arritmia cardíaca, nada disso. Por que essa celeuma em relação aos protocolos e principalmente a hidroxicloroquina, na sua opinião, claro? Eu acho que envolve um pouco de política, né? Política ideológica e um pouco de comércio também, né? Aqueles que não têm hidroxicloroquina querem desvalorizar um pouco ela para ver se colocam outra coisa no mercado aí, porque ó, tem a Unimed daqui mesmo e a de Curitiba, eles não estão usando, eles estão usando o Tamiflu ainda, né? O Tamiflu e a azitromicina. Não O usa Tamiflu não foi usado na é o H1N1? mesmo.
É o mesmo que foi usado na H1N1. Sim, É porque mas o Tamiflu também foi bastante polêmico antes, não foi? foi, foi sim. É que o E Tamiflu, hoje quando ele saiu, faz parte da rede. hoje ele é padronizado e a custo zero. Né? Você tem em toda a rede de saúde, até inclusive as redes básicas, saúde pública, você tem o Tamiflu. Você Mas o suspeita. Tamiflu é usado nesse caso do corona também? É porque existe a dúvida, né? Tem muitos casos que fica a dúvida se é corona ou se não é, ou se é H1N1 ainda. Então, Entendi. na dúvida eles fazem a azitromicina, o Tamiflu, e aí um sintomático aí para febre, está usando muito agora quando entra na fase inflamatória, o corticoide, né? Então, Aham. assim, não tem A muito aí. Rafa tem mais duas perguntas, que ela perguntou se a criança tem uma imunidade maior em relação ao vírus, porque os adultos aqui, na realidade, contraem, e que a hidroxicloroquina, ela serve só para prevenir, ela serve para prevenir ou somente depois de contraído o vírus? Eu acho que é só para prevenir, minha opinião, tá? Porque depois que contraiu, aí já tem que ser os antibióticos mais fortes mesmo, né? Mas porque é aquelas fases que a doença tem, né? No início, eu acredito que ela funciona muito bem, né? É a mesma Você coisa diz desse. aos primeiros sintomas, é isso? Exato, é. Tá tossindo, né? Teve uma irritação na garganta, é, deixou de sentir o cheiro, quer dizer, o olfato, né? O paladar. Aí ele já, eu acho que eu já aconselho fazer isso. Inclusive eu já tenho a minha guardada aqui para qualquer eventualidade. A hidroxicloroquina sumiu das prateleiras aqui das farmácias e hoje só pode ser com prescrição médica, né? E às Aí vezes também. nem com prescrição você não acha. Eu já investiguei nas farmácias e é complicado. Eu tenho porque eu consegui no laboratório quando começou, eu consegui a amostra, né, do representante e eu tenho guardado aqui. Então, mas sumiu mesmo. Até diz que até nas farmácias de manipulação o Ministério proibiu manipular. É só nos hospitais mesmo, que aí é que eu acho errado, porque aí já é tarde. É, Essas coisas que colocaram aí que botam a culpa no presidente, aí o presidente delegou poderes para os governadores e prefeitos. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que conduta médica, cada um tem a tua. Nem nós, médicos, devemos um contestar o outro. A gente pode até contestar sim, mas não que eu, por exemplo, que já fui auditor, né? Jamais eu cheguei num colega e disse, ó, você não pode prescrever isso, né? É a conduta dele, tem que ser respeitado. Pode ser discutido assim, mas tem que ser respeitado. Então, eu acho que a eu conduta. vi na televisão recente, eu acho que foi ontem ou ontem, que a Sociedade Brasileira de Medicina estava agora totalmente desmerecendo a hidroxicloroquina. Aí a gente fica assim, a conduta médica ela é individual, ela não pode ser assim, você não usa isso, porque disse que não tinha nenhum como se um protocolo ou que fosse indicado para isso, enfim. Mas a própria sociedade fica, a sociedade de medicina fica contestando, ou o conselho, cada um dá uma opinião, mas Sim. ninguém fecha em dizer é o medicamento tal que faz efeito, porque não existe. Então, olha, eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, até deve estar assistindo. Ele é cardiologista, por sinal dos bons. E, infelizmente, a filha dele, que é pediatra, e um irmão contraíram a doença. E tomaram hidroxicloroquina, Hidroxicloroquina. tomaram azitromicina e saíram bem, não precisaram nem ser internados. Então, como é que você vai explicar isso, né? Eu acho que tem que ser conduta do médico e a família, o doente, aliás, família, não, o doente, né? Se o doente estiver mentalmente sã, ele tem o direito de escolher, não, eu quero. Ou se o médico quiser prescrever, falar, não, eu não quero. Eu acho que aí tem que ser decidido entre o paciente e o médico, né? E com relação à outra pergunta da colega aí da imunidade da criança, eu não sei dizer isso aí, sabe? Isso aí existe essa história aí, né? E tem muita imunidade que as crianças têm até certa idade, porque vem lá
do útero materno, vem lá da mãe, né? Por isso que algumas vacinas elas só são aplicadas depois de alguns meses, tal, mas não, como eu estou te dizendo, essa doença é tão, por enquanto, está tão enigmática que não dá para a gente falar nada com certeza. A Rafa disse: eu quero hidroxicloroquina para me prevenir, mas não achei. Complicado impedir pessoas de se protegerem. Também acho. E a ivermectina, que também está sendo usada de uma forma profilática. Não existe nada, né? Se é, se não Não, é. não existe. Mas também se está Como usando, né? já foi a Anitta, né? Teve há um mês atrás, não sei, era a Anitta, agora é a ivermectina. A ivermectina é um antiparasitário, né? E ela é usada muito em criação, em animais, cachorro, boi, essas coisas, para combater o berne e as verminoses em geral, né? A vantagem é que ela combate é, os vermes, fungos e outros vermes que a maioria dos medicamentos de verme antigo não resolve. Então, acharam que ela pode dar um melhor resistência e também estão usando. E também já está meio difícil de achar. É. E que são medicamentos, até então, todos esses que a gente está falando, talvez a azitromicina um pouquinho mais caro, mas não são absurdos de Não, preço. não é um E absurdo. talvez as indústrias, a gente está aqui especulando, as indústrias farmacêuticas é que não estejam querendo muito que seja disseminado isso por causa do preço, né? Porque não tem, são remédios baratos, É, medicamentos baratos. as primeiras azitromicina eram mais caras, mas hoje, com os genéricos, aí vários laboratórios fabricando genérico, ela está bem barata mesmo, né? Sim, ela é cara, ainda perto das outras, da ivermectina, perto, mas não é um cara absurdo, entende? É Não, isso que eu estou não. dizendo. Bom, a Rafa está dizendo aqui, será que lá em Munhões de Melo tem? Lá precisa de receita também? Ó, Ela é dos... não, lá em Munhoz de Melo, eu tenho um sítio lá, eu fico em Maringá, tá? Eu fico, eu exerço a minha profissão em Maringá. Munhoz de Melo é uma cidadezinha pequena, com 3.500 habitantes, a 40 quilômetros daqui. Eu fui médico lá, quando eu vim do Rio de Janeiro, que eu me formei, especializei, eu trabalhei na região ali, operando em Munhoz de Melo, Astorga, Santa Fé, os municípios da região lá, né? Hoje ainda existe lá uma equipe médica lá que atende, mas também não acha, não. Eu estou todo final de semana no sítio lá e conversando com os colegas, não encontra, não. Tá. É difícil. Porque Maringá, por exemplo, é um exemplo, repetindo a palavra exemplo, se destaca, melhor dizendo, na área de saúde, que a gente sabe que se destaca, e o resto do país é essa bagaceira. Isso se deve à falta de recursos ou gestão? Ou os dois juntos? Bom, é falta de gestão. Agora, se a má gestão é por falta de recurso ou por incompetência, aí não dá para a gente dizer, né? Maringá é uma cidade com 423 mil habitantes, por aí, né? Ela tem cerca de 30 postos de saúde para atender. Então, não existe muita dificuldade em conseguir uma consulta. Hoje, existe 4 postos de referência para atender só Covid, né? Isso do SUS, fora os particulares, os privados e tal, né? E, para você ter uma ideia, a minha sogra, 92 anos, né, ela teve um AVC, ela aspirou, deu pneumonia nos 2 pulmões e tal. Ela foi internada no Hospital do SUS, que ela não tem plano de saúde. Nossa, você precisa ver que tratamento. Pois Mas é. a gente até fez uma mensagem lá, fez um agradecimento para o hospital, demos brinde para os médicos, funcionários, porque é uma coisa que eu tenho certeza que em muito hospital de convênio ou até particular e totalmente particular, não daria o atendimento que tem aqui. É um hospital escola, como é o hospital que eu fui diretor, é um hospital da universidade, que é estadual, né? E é o atendimento, o número de leitos é insuficiente, é pouco. Mas o que consegue, porque lá tem tudo, né? Você tem fisioterapia para o paciente, tem fono, tem nutricionista. Então, é uma equipe O completa. que é que em que se caracteriza uma boa gestão? Olha, Porque você foi gestor, você passou pela gestão, sabe é, mais ou menos quais são os problemas e é. como é que se. Qual é
explicação que tem para um município dar certo e tantos outros não darem? Ó, você tem que priorizar, né? O que é mais importante, o que é menos importante. Como diz assim, tá padronizado as condutas com os colegas, porque tem colega médico que ele é bonzinho e aí ele exagera, ele pede um monte de exame desnecessário, né? E isso aí acaba acarretando despesas, né? Então, o hospital escola, às vezes, querem prescrever medicamento que não é padronizado, e no caso do meu hospital lá, que era universitário, eu não tenho dinheiro para comprar isso aí. É aquilo que está padronizado e que o Estado me oferece. O que significa para a gente entender o medicamento padronizado? É aquele que a equipe do hospital, em reunião e tal, eles definem, olha, então nós vamos, para Covid, nós vamos fazer isso, isso, isso. Para H1N1, nós vamos fazer isso, isso. E assim, aí eles padronizam aquilo ali. Né? Um consenso entre a equipe que está Aí o nessa. hospital compra aquele medicamento que foi É, exato. definido como sendo para tais patologias, é isso? Da mesma forma, exames. Né? Ah. Assim, vou dar um exemplo assim muito. Por exemplo, você chega no hospital com uma cólica de rim. Né? No pronto-socorro, tem que fazer uma medicação para tirar a tua dor. Né? Agora, você vai fazer uma ultrassonografia, uma tomografia, tudo bem, você vai saber a localização dessa pedra, o tamanho dessa pedra, mas não é o que é importante na hora ali. Na hora você tem que tirar a dor do doente e encaminhar ele corretamente para o urologista ou para o nefrologista. Então, esse tipo de coisa que às vezes encarece, porque aí faz o exame, depois vai lá para o hospital que ele vai ser internado, repete o exame novamente, porque às vezes, ou pagar mais dinheiro, ou porque não confiou naquele exame anterior, né? Examinou o doente e viu que a clínica não está batendo muito com o resultado do exame. Então, são coisas que vão encarecendo. Né? Então, no pronto-socorro, você tem que fazer o básico, tirar o sofrimento do doente. Depois, aí, o resto é com a especialidade. Encaminha ele para os devidos cuidados, é isso? A Rafa está dizendo que a Santa Casa de Marigá está com 100% dos leitos de UTI de Covid ocupados. Aí pergunta, nós de Maringá devemos nos preocupar com isso? Sim, porque veja bem, a maioria dos leitos são no hospital universitário e no hospital municipal, que são os leitos públicos, né? Mas tem que se preocupar sim, porque o que acontece? Pode acontecer ainda está longe de acontecer isso, mas pode. Eu acredito que a gente está passando agora na pior fase. Eu acho que mais uma semana ou 15 dias a coisa começa a cair um pouco, né? A menos que venha uma nova frente fria aí e complica tudo, né? Mas a preocupação existe, lógico, né? Não tem nem como você imaginar que daqui uma semana não vai ter um excesso de pacientes doentes aí. Você tem mais dados aí para nos passar ou não? Eu tenho. A Rafa disse: chegará a um ponto em escolher entre a vida de jovens ou idosos? Rafa está perguntando. Olha, isso aí na realidade, em tudo em medicina, você tem que, às vezes, usar isso aí. Né? Por exemplo, você tem um leito lá, que tem um paciente de 90 e poucos anos com comorbidades. Ele é diabético, é cardiopata, não sei o quê, só tem aquele leito. E você tem um jovem lá de 30 e poucos anos, 40 anos, e que tem uma chance de ser muito mais produtivo e tal. É dolorido você fazer isso, mas você tem que optar. É lógico que a família não iria aceitar. Né? Eu tinha um médico que era o chefe da UTI do hospital universitário. O doente estava lá já, como a gente dizia, como diz no leigo, desenganado, e ele ainda fazendo de tudo, né? Mesmo, até porque é o hospital escola para o aluno, para o acadêmico, está aprendendo qual que é a maneira certa. Mas às vezes você tem que fazer isso, não só no caso agora da Covid, como foi do H1N1 e de outras patologias. Às vezes você tem que optar. Né? Quer dizer que é uma prática, digamos assim? Não é uma É, prática não, comum, né?
como uma prática recomendada, mas é o que o colega vai ter que fazer na hora lá. Ó, às vezes acontece, por exemplo, a família vai no Ministério Público, aí o Ministério Público chega lá no hospital, ó, tem que internar esse doente. Tá bom, doutor. O senhor entra aqui, o senhor vem dar uma olhada. Se o senhor me fizer por escrito qual desses doentes que eu posso tirar para botar o teu paciente, tudo bem, eu não posso assumir. Né? Existe isso. Né? O que você vai... Também. Não é só o Ministério Público chegar lá e dizer que tem que... Vai botar no lugar de quem? Né? Eu já tive situação de ter um respirador só sobrando e, de repente, ter uma emergência lá, precisou se dar ali naquele mesmo dia ou no dia seguinte. Tivesse mais um caso precisando que não tivesse vaga na região, porque tem mais isso também. Normalmente, quando você não consegue vaga em lugar nenhum, existe o chamado vaga zero. Então, o SAMU vai lá, socorre no local e ele manda a vaga zero para o hospital que ele acha que tem mais chance de socorrer aquele doente naquela hora, mesmo não tendo vaga. Aí é Ai, o que você tem que se virar. nossa, eu não sabia desse detalhe. Olha, Eu, quais são os dados que você tem aí em relação à Covid? então, mas complementando, eu até tenho esperança que agora com esse monte de respiradores aí que o pessoal está comprando, né, para botar nos hospitais, que acaba sobrando e depois fique mais fácil para quem precisar de um leito de UTI para qualquer outra E patologia. depois dessa fase, esses respiradores não sumam, desapareçam, não é? Até porque não vão enfiar eles aonde, né? Eles têm que estar em algum lugar, Eu né? sei lá, aqui no Brasil, até compras irregulares foram feitas em plena pandemia, que a gente fica assim, É. abismado. Sim, e os dados? O que é que você tem aí de dados? Aqui em Maringá, nós tivemos, entre médico e enfermeiro, pessoal da área de saúde em geral, nós tivemos 123 profissionais infectados, né? E, mas, a- a- como aqui, graças a Deus, o pessoal está reagindo bem, está recuperando bem, só teve esse caso desse médico que era hipertenso, diabético, fumava, e Uhum. também idoso, né, 74 anos. Não posso falar isso não, que eu estou chegando lá também. E, infelizmente, ele morreu. E era um excelente profissional. Está fazendo falta. Né? Então, nós tivemos aqui, ó, casos confirmados em Maringá até hoje, 1.693 casos. Né? Hum. Desses aí, 36 foram os óbitos. Então, você vê que é um índice, graças a Deus, pequeno. Né? É, para Então, 423 mil habitantes, né? recuperado desses 2.693, já tem 1.990 que já está recuperado, está em casa e tal. Né? As ocupações, como eu te falei, da UTI adulto, existe 70% dos leitos ocupados. Né? Ainda tem 69 internados com coronavírus, sendo 31 em UTI adulto e 39 em enfermaria. Né? Hum. Suspeitos em enfermaria, que está lá aguardando a confirmação, nós temos 20 e 11 na UTI. Né? Então, mais ou menos é isso aí. De leitos, a gente tem disponível 415 leitos, sendo 231 na área privada e 184 do SUS. Então, por isso que tá sobrando, né? Uhum. Então, Maringá não está feio, não. Tá, graças a Deus. A Rafa está perguntando aqui que se você acredita que parte da população maringaense já contraiu o vírus, porém não teve sintomas. Olha, na quarta-feira eu faço o período da tarde na Unimed. E o colega que trabalha comigo, porque lá é assim, os pacientes chegam, eu atendo um, ele atende outro, é alternados para não ter ninguém escolher o paciente, né? Hum. E uma paciente que foi para ele, contaminou ele. Nossa. Ele não soube, Ah. não soube. A Unimed ofereceu para nós os exames, aí para fazer três exames, esse teste rápido, de 15 em 15 dias. Ele foi fazer, deu positivo. Aí foi fazer a contraprova, confirmou positivo. E ele continuou trabalhando, a família dele ninguém teve, eu que trabalho junto com ele não tive. Né? Outro fato curioso,
No primeiro exame que a Unimed ofereceu para nós, eu fiz e deu negativo, IgG e IgM. Né? O IgM ele é o imediato, ele vai dizer se você está com a doença. O IgG, se você já tem o anticorpo, quer dizer, você já teve a doença. Né? Tá bom, eu fiz, deu negativo. 15 dias depois eu fiz, o segundo deu positivo. Significa que eu contraí e já tô com imunidade, já estou curado. Hum. E aí, E, só que está errado, porque em 15 dias não dá para você contrair a doença e já está curado. Né? Não tem como. Então, você vê que o teste rápido não é confiável. é. Né? O teste rápido não é a sorologia ou é outro tipo de Não, teste? não. Não, não. É aquele que você faz ali, dá uma picadinha no dedo ou na orelha lá, pinga uma gotinha do reagente e em 10 minutos você tem o resultado. Né? Aí eu fiz o suave da raspagem da narina e da boca. Então, até peguei o resultado hoje, peguei o resultado hoje. Graças a Deus, né? Graças a Deus, negativo não, porque se tivesse dado positivo, esse que eu já sarei, né? É. Mas ainda Eu não estou. queria que você explicasse para as pessoas quais são esses testes, como eles são feitos e o que é que eles definem. Porque esse mesmo que você disse, o teste rápido, é um teste com uma gota de sangue, não é isso? Então, e que Essa. não é confiável, ele dá próximo de 50% de erro. As farmácias têm muitos serviços aí oferecendo ele a 200 e poucos reais. Então, você vai fazer um negócio desse que não é confiável, né? Aí tem o da sorologia, que aí você colhe o A sangue. Fátima está perguntando se a sorologia é confiável. Essa é. Essa é Ah, confiável. Você vai separar o soro o plasma das hemácias e tal. Aí você vai fazer a sorologia. Esse é mais demorado, tá? É mais demorado, mas esse o resultado é próximo de 100%. tem margem de erro Só também, que né? tem mínima, né? 5%. Só É. que esse não é oferecido nem nos planos de saúde. Então você tem Não, que pagar. agora estava oferecido por uma determinação judicial, Então, mas já parece que conseguiram na justiça é, que não fosse. então, olha, eu tive muita briga, às vezes, com o Ministério Público quando eu era diretor, e eu sempre corria na Constituição. Se lá está dizendo que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, o Estado tem que oferecer isso. Né? Eu cheguei a ter, por exemplo, eu tinha só 6 leitos de criança recém-nascida. E como não tinha, às vezes acontecia de não ter vaga na cidade, e mesmo o paciente de Unimed ia parar lá no HU. E aí, quando saía vaga fora, a família não aceitava a transferência. E eu era pressionado que eu não podia deixar. Eu falei, não, não existe isso. O SUS é universal. O cara pode ser o mais rico da cidade de Maringá, se ele falar que ele quer ser atendido pelo SUS, eu não posso. É um Lógico, direito o SUS é dele. para todos, nós pagamos impostos para ter saúde, né? Para Isso é que termos saúde. A Fátima está dizendo que ela fez, mas já foi suspensa. Eu também fiz o IgG e o IgM pela Unimed, que foi, parece que 15 dias, que foi determinado pela ANS. Depois os planos recorreram, se é, não me engano, foram os planos, não sei ao certo, e aí já suspendeu. Quer dizer, é um exame caro, o de não, sorologia, que negaram, deveria ser negaram. fornecido. Você vê bem, eu sou cooperado, né? Sou plantonista lá e negaram para mim o exame a semana passada, né? Esse da sorologia. Foi quando aí me ofereceram o suave, né? Aquele que coloca o cotonete lá no. É um exame assim, é desagradável, porque esse cotonete entra pela narina e vai lá em cima. Mas não dói. A sensação que você tem, eu não sei, as pessoas que às vezes já tentou limpar o ouvido com cotonete mais profundo, que dá aquela coceira e a gente chega a lacrimejar, Uhum. é uma tossezinha assim. Essa é a sensação que a gente tem, mas doer não dói. E na garganta a mesma coisa, vai lá no fundo da garganta, faz a raspagem, é um exame confiável também, né? Só que ele vai demorar, dependendo do Certo. volume. Agora, qual é a diferença? Esse outro, o SUAB,
ele vê o que exatamente? E qual a diferença dele para o da sorologia e do Ele, teste rápido? ele só vê se você tem ou não tem, se é positivo ou negativo, Ah, quer dizer que ele seria um mais eficiente do que o teste rápido. do que o teste rápido, exatamente. Entendi. Mas Mas, ele não define se a pessoa teve ou não. E não, se já. E a não, questão da imunização, ela existe realmente ou isso ninguém sabe? Se você não. teve, não tem outra vez. Olha, eu não sei se chegou a sair na imprensa toda. Eu recebi o chefe da UTI do hospital do Pará, Belém do Pará, acho que é. Ele pegou, tratou e aí voltou com tudo para o serviço, porque agora eu já estou imunizado. E pegou de novo. Então, ou não se sabe se ele não tratou bem, ou, mas ele pegou de novo. Agora já estão dizendo que essa imunidade aí é por 2 a 3 meses, depois não vale mais. Pois é, eu também ouvi isso. E essa questão da imunidade de rebanho que tanto se fala? Isso é com base em outras viroses, outras coisas assim? Ou é uma suposição apenas? O que é Eu, isso? eu acredito que é só suposição mesmo, né? É muita coisa, como a gente via aí, não, o cara afirmando que ele tratava com hidrocloroquina, outro afirmando que hoje, né, que trata só com Tamiflu e não sei o quê. Então, cada um quer vender teu peixe e ficar na fama, né? Mas não existe nada, nada. Para mim, Em tudo é chuva. outras doenças virais, existe Ah, essa questão de imunidade de rebanho ou isso foi um termo criado agora nessa ó, pandemia? eu acho assim, se existisse, a gente não pegava gripe, principalmente quem tem rinite alérgica, todo ano, ou às vezes até mais de uma vez, né? Então, é a mesma coisa da dengue. Ah, o dengue não pega de novo. Eu já peguei paciente com dengue na terceiro episódio já, né? Outros falam que a segunda vez é hemorrágico. Não é nada disso, vai depender do tipo do mosquito que pegou ele, qual era o. E Qual era, do vírus, né? Da cepa é, do vírus, porque às vezes não é o mesmo, né? A ah, Fábio está dizendo que só falam nisso agora, imunidade de rebanho. Pois é, só falam nisso e a gente não sabe em quem acredita. A gente que não é da área, é, imagina você que ouve as coisas e fica assim, meu Deus do céu, qual é a é. base científica para isso? Eu prefiro não acreditar, não, porque a hora que tiver mesmo e que isso aí for patenteado, aí tudo bem. Mas, por enquanto, não é, então não. Né? A única coisa que eu recomendaria é o seguinte: como a ivermectina mal nenhum não faz, a hidrocloroquina é, é, também em doses normais também não faz, então se tiver oportunidade, usa. Né? Usa. Até que não tenha uma coisa confirmada. Não, o tratamento é esse aqui. Aí tudo bem, aí eu respeito. Mas enquanto não, gente, são vidas, né? Então Mas vamos. usa com o critério médico, não é? Não é o paciente se automedicar, né? Não, não. Aí ele vai falar para o médico, até porque agora, como tem que ser prescrito, né? É, Então não tem jeito. Não. Aí, entender. pra você ter uma ideia, eu do que eu consegui aqui, graças a Deus, como em casa ninguém teve, eu mandei um tratamento para o meu sobrinho, que ele fez o teste antes de ontem, e ele tá, só que está assintomático. Mas já que está, falei, então você toma isso aí, já mandei para ele, né? O E assintomático pode virar assintomático depois? pode, Ah, pode quer sim. dizer que ele não é assintomático até o final da doença. Não, 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 não. Ele E pode ser pode assim. agravar? Sim, pode. Ah, entendi. Porque aí ele Então, por faz. que se fala muito no assintomático, que ele tem a doença e é assintomático, como se não tivesse problema você ser É aquele, assintomático? então, é aquele que teve, passou os 14 dias lá e não teve sintoma nenhum, né? Porque ele é assintomático. Agora, você não tem sintomas durante 7 dias. Depois você pode aparecer, pode ter o sintoma. Agora, também nada impede aquilo que a gente está dizendo. Como não dá, não é 100% de que adquire imunidade, nada impede que lá na frente, daqui 2 meses ou 3 meses, ele vai manifestar o sintoma, né? Entendi. O que é que você tem lido a respeito de vacinas? O que é que está mais adiantado no mundo? Ou também isso está sendo uma corrida desenfreada para quem sai primeiro, quem ganha o É, mercado? Como é que sim, você sim. está vendo isso? Não, não tem. O
parece que essa de Oxford aí é que está mais na frente aí, né? Parece. Mesma coisa, não dá para dizer que é essa mesmo, né? Essa primeira da China que chegou aí já está na terceira etapa e até agora está sendo aprovado também. Então, não Quantas sei. etapas são necessárias para se Três- liberar a... São três etapas, porque normalmente é assim. Hoje eu não sei, na minha época de estudante, as vacinas eram testadas em pacientes ou voluntários ou aqueles que seria tipo indigente que não, e que está com doença incurável, né? Tanto é que qualquer medicamento que você pega, está lá, não é recomendado para gestante. Não é que eles acham que faz mal, é que ninguém vai testar numa mulher que está grávida e correr o risco de Ah, tá. Hum. perder o filho, né? Então eles fazem isso aí. Aí deu certo nisso, aí sim. Aí eles começam a testar em larga escala. Aprovou em larga escala, está liberado para fazer Tem a vacina. vacina a Fátima está dizendo que o bispo daqui, o Dom Henrique, de Ah, Pernambuco, ele faleceu porque realmente não tomou a medicação inicial, ou se certo. recusou, enfim, e não tomou a medicação inicial. Aí, quando foi ver o estágio da doença dele, ela estava com 50% do pulmão comprometido. Certo. E aí já não adianta mais. Quando você está numa outra fase, já esses medicamentos, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, não sei, mas eles já não adiantam se você está numa fase mais avançada da doença, Aí o que né? você tem que fazer é um antibiótico forte, porque aí é uma pneumonia, né? Ah, E outra, normalmente passou de 3, 4 dias, vira uma infecção mista. Aí vem bactéria junto também, né? Que a gente chama de infecção oportunista, né? Então, tem que tratar mesmo, tentar dilatar esse brônquio para ele melhorar. É por isso que usa anti-inflamatório, né? O corticoide, usa os broncodilatadores, aí já e tem que por mais. que se usa aquela Clexane, que ele é anticoagulante? Por que isso? Os trabalhos lá da Itália provaram, e parece que aqui no Brasil também o pessoal chegou a esse consenso, ela forma trombos, ela faz coagulação nos vasos, aqueles vasos mais fininhos, né? Hum, Ela faz coagulação. E lá dentro do pulmão é onde tem mais isso, né? E aí coagula, o sangue não vai circular. Então hum, faz o anticoagulante para isso, para evitar. Por isso que até outra coisa que pode ser feito como preventivo é tomar um AS de 100 aí por dia. É entendi. uma prevenção também, para já ir mantendo o sangue meio Mais ralo. fino, como diz, como a gente diz. É isso? É uma prevenção, porque quando ele está no hospital, aí já tem que ser aquele que faz subcutâneo, né? Que aí Entendi. já é a heparina injetável já, aí já não é mais o comprimidinho, não. Entendi. Na realidade, pouco se sabe sobre tudo, né? A gente percebe assim. Mas a gente pode dizer que a COVID, ela é uma pneumonia bastante acentuada, ou seria errôneo dizer isso? Não, nessa terceira fase aí sim, né? Porque ela pode, normalmente ela não tem chegado, 95% não tem chegado nessa fase, né? Então, ou sara sozinho, ou sara com hidroxicloroquina, Hum, azitromicina, e, e não, ou mesmo com outros medicamentos, mas tratando em casa, né? Agora, quando atinge os pulmões aí numa área grande, aí tem que internar e ele não tem respiração, não tem pulmão para ventilar. É hum. onde tem que entubar. Ah, entendi. E o período que o paciente fica entubado é longo, é um período curto? Isso vai depender? Normalmente é longo, depende muito também de cada paciente, né? Da imunidade, da resistência de cada um. Mas normalmente, entre o período que ele complicou, que vai para o hospital, em torno, a média é 21 dias. Tem casos que vai mais e tem casos que com 14 dias eles já liberam. O paciente entubado, ele Ah, pode contrair bactérias, superbactérias, essas coisas. O risco é muito maior, né? pode.
Ai, Por isso que normalmente, quando vai ficar muitos dias entubado, aí faz aquela traqueostomia, aquele orifício na traqueia aqui, para ele começar a respirar com o aparelho por aqui, para evitar ele ficar com a boca aberta o tempo todo ali, e mais o aparelho e tal, e contaminar por uma dessas bactérias oportunistas que eu falei, né? Que seria qual, uma infecção entendi. Qual o hospitalar. país que você acha que está mais adiantado nessa questão da vacina? Porque tem Oxford, você falou da China, que a China está adiantada. Mas, tirando a China, não estou aqui agora dizendo que duvido da China, eu duvido, mas enfim. Oxford está, os Estados Unidos estão. Existe algum país como, por exemplo, fora esses dois, os Estados Não, Unidos e a Inglaterra? o Japão também está testando, a Alemanha está testando, né? O Brasil também está, né? Mas parece que o mais adiantado mesmo é esse da China e, o, e o inglês lá. Eu torço para ser o inglês, né? Porque eu estou com tanta bronca de É, alguns chineses, né? Que a gente também não pode generalizar, né? Tem é. tantos chineses. Você acredita que essa doença, ela se disseminou no mundo? Ela foi proposital ou foi um erro laboratorial? Ou, o que você acredita como um médico, na realidade? Olha, eu não sei se é porque eu me considero uma pessoa muito boa. Eu não acredito numa maldade dessa, não. Sabe? O Hum. mais, na minha maneira de pensar, de repente, você, numa experiência dessa, você desprezou aquela solução e foi para o ralo, e dali foi para algum rio, alguma coisa. Algum acidente desse tipo. Eu acho que foi algum acidente. Proposital, eu não acredito que seja, não. O E por problema que, na sua opinião, a Itália? Porque os outros países da Europa também são frios, também estavam no inverno, né? Naquela época de março. mas Mas foi por ela. que a Itália teve tantos casos, né? Foram milhões de casos, milhões de mortes. Por que isso? Não, veja bem, porque eles foram os pioneiros, né? Eles foram pegos de surpresa logo dos primeiros, né? E, então agora melhorou porque já não está mais tão frio lá, né? Hum, Então eu atribuo a isso aí. E outra coisa que deve ser levada em consideração, a população do país, né? Se você for ver lá, por exemplo, a Bélgica é um dos que está em primeiro lugar pela população dela e o número de casos. O Brasil está em 15º. Se você for pegar a porcentagem de 100 mil habitantes, quantos teve a doença, você vai ver que o Brasil está em 15º. Nós não somos vice-campeão, não. Né? Os Estados Unidos tem muito, o Brasil tem muito, agora a Índia também está em terceiro lugar, mas olha a população desses países. Né? é. Então, você tem que ver nessa proporção aí. Por isso que eu te falo. Se você for ver lá, o Brasil está em 15º, não está tão feio assim. Uhum. Tem É outra- verdade. Mas todos foram pegos de surpresa. Até a primeira economia do mundo, os Estados Unidos, não conseguiram controlar no primeiro momento. Também foi pego sem respiradores em quantidade suficiente. Você classificaria nossos médicos, nossas equipes médicas aqui como de excelência para o trato de uma pandemia dessa? Porque, pelo que eu percebo, o brasileiro vai achando, o médico brasileiro vai achando alternativas de uma é, forma mais rápida do que é, outros países. E eu não por que diria você acha isso? eu não diria de excelência, mas que nós somos dos melhores, nós somos, com certeza. Né? Esses dias você conversou com a minha filha lá nos Estados Unidos, a gente de vez em quando está lá e tem colegas que estão lá e deixa a desejar, né? Deixa a desejar em relação ao Brasil, né? Então, não sei se é porque a gente valoriza mais o ser humano, ou aquilo que eu falei. Então, não é de excelência, mas que nós podemos tranquilamente dizer que estamos entre os melhores, nós estamos. Sim. Inclusive nas saídas, eu acho, né? O médico brasileiro encontra saídas assim, talvez Sim. porque a gente já vive em tanta É, dificuldade, eu então, não sei se isso é real ou não. não, mas ó, eu que fui cirurgião, às vezes a gente tem que improvisar de acordo com a situação que acontece. Paciente que chega acidentado, baleado, esfaqueado, você não sabe o que você vai encontrar,
né? E às vezes é a mesma coisa do apendicite. Tem paciente que tem apendicite, a maioria no local normal, tem uns que tem ele lá embaixo do fígado, outros tem ele atrás do, né? Embaixo do rim, né? Então o cirurgião tem que improvisar muito, o obstetra também, né? Às vezes ele está fazendo uma cirurgia lá, rompe uma artéria, alguma coisa lá, dá uma hemorragia na paciente. Então, nessa parte aí, o brasileiro acho que é muito bom, né? Na improvisação. Saber Entendi. improvisar do momento ali, aquela história do limão fazer uma limonada. Né? Esse momento é o momento da gente ir para dentista, para oftalmologista, para ginecologista, ou quais os mais assim perigosos que a gente devia, se não está precisando, espera um pouco, que isso aí você não vai morrer. O que é que você diria como médico? Olha, o ginecologista dá para esperar. Agora o obstetra não dá. O paciente está lá, você tem que Não, fazer sim. o natal, tem que fazer o parto, a cesárea, né? Então isso dá para esperar. Uma doença porque tem a doença de urgência, que se você, ela é de urgência imediata, se você não fizer o paciente vai morrer, e tem que aí é uma emergência. E é diferente da urgência. A urgência, se eu não fizer, o paciente pode piorar daqui uma semana ou daqui. Por exemplo, tem um aneurisma. Hum, Esse aneurisma pode ficar um ano lá para romper, ou pode romper daqui um dia, ou daqui a algumas horas. Então, aí, esse paciente é um paciente de urgência. hum. Esse não preciso fazer agora, mas eu tenho que tentar abreviar o máximo possível o procedimento nele. E assim, são várias doenças, E né? dentistas, a gente é recomendado a gente ir a oftalmologistas, a dentistas, ou se você não está com nada agora, deixa para fazer sua revisão depois. Olha, eu acho que oftalmologia, por exemplo, é a mesma coisa. Ela tem urgência, uma catarata. Ela não é urgente, mas se você tem um paciente que não está enxergando nada, de repente pode ser até um perigo ele ficar sem enxergar e né? Cometer um erro aí, uma coisa perigosa. Então, tudo é questão de E a saber. rotina ao dentista, ela deve ser mantida nesse período de pandemia ou espera? Eu acho que não, e o próprio dentista, vê, é um dos que está mais. Quem está mais exposto? É o otorrino, que está examinando a garganta do paciente, e é o dentista. Esses aí que são os que estão mais expostos. Então, tanto é que eles têm que usar o para-brisa lá também, né? Não é só a máscara, não. Então, o próprio dentista deveria. Eu sei que ele também precisa sobreviver, né? Precisa do dinheirinho dele. Mas ele tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que dá para não ser uma dor de dente, que você vai lá e vai tratar na hora, tentar melhorar. Eu acho que o resto dá para esperar. Até porque a gente tem esperança que isso aí acabe daqui a alguns meses, né? Não é possível que vai ficar. Ou se ficar, vai ser casos raros. Mas só teremos, é uma pergunta, a gente só vai ter certeza de uma garantia de que a pandemia vai estar sob controle quando tiver a vacinação? Faltam 2 minutos só, rapidinho. Não, eu acho que não. Eu acho que assim que o nosso clima melhorar, né? E o povo se conscientizar mais um pouco. Hoje eu estava vendo em São Paulo, acho que até em Brasília, esses pancadões, essas coisas todas. Então, gente, isso aí não pode, né? Tem que, gente brigando com segurança porque não quer colocar máscara. Vai chegar uma hora que a própria população vai tá vigiando. Ó, pô, coloca a máscara lá, sabe? Você esqueceu? Já aconteceu comigo. Na porta do correio, o cara chegou, desceu do carro, não tinha máscara. Aí eu sempre deixo sobrando no carro, fui lá, peguei uma descartável minha e emprestei para ele. Então, a hora que a gente começar a se vigiar e o frio for embora, eu acho que já vai melhorar bastante. A Olha, hora que... eu só tenho que lhe agradecer, falta 1 minuto, agradecer muito por ter participado, foi muito esclarecedor. No... E quando é que vocês viajam? A gente nem sabe, né? Ah, Mas, tá, filho, eu queria viajar, ó, já vou perder o mês que vem a gente ia para os Estados Unidos, né, para pois Califórnia. é, Já, não, já agora perdemos, não dá. perdemos a Europa em É abril. verdade. Tá, Tá bom. mas nós vamos viajar junto logo, logo. Beijo grande e muito Valeu. obrigada, viu? Para você Tchau, tchau, também, não. foi muito Tchau. obrigado pela oportunidade e espero ter contribuído de alguma maneira. Com certeza contribuiu. Tchau, tchau.